que fala que Deus vai dar um basta nesta destruição. Será que existe alguém aqui vivenciando isso? Será que tem acontecido destruição no teu lar, no teu casamento, na sua vida profissional, no seu relacionamento com seus amigos, na sua vida eclesiástica? Porque se há alguma coisa errada, tem. Mas Deus vai colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Levante a mão que é profético. Deus vai colocar no lugar tudo aquilo que está fora do lugar. Amém? Vou ler somente o versículo 15, que é o versículo base dessa campanha, que diz assim: e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la ele, o Senhor ouviu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Irmãos, esse versículo está inserido num texto que é até um pouco grande esse texto, mas eu vou fragmentar um pouco a palavra para não tomar muito tempo. Nós vamos ver que nesse período, o rei de Israel era Davi. Quantos aqui conhecem Davi? Digam glória a Deus. Davi era um homem de Deus, amém? A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, um adorador, um compositor, um poeta, um homem que Deus escolheu para reinar sobre o seu povo, um representante de Deus. No versículo 1 desse mesmo texto, a Bíblia vai dizer que o adversário, ele citou Davi, né? Diz assim o versículo 1: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Deus não estava aborrecido com Davi porque Davi fez o censo, porque ele numerou, porque ele contou o povo de Deus. Deus estava um pouco aborrecido porque Davi é Davi e Deus é Deus. Amém, irmãos? O povo não era de Davi, o povo era de Deus. Amém? Então, se houvesse uma contagem ali, Deus tinha que ordenar a Davi para que ele viesse contar. E também porque, irmão, se você abrir a tua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 30, versículo 10, você vai ver que havia alguns critérios para que o povo de Deus viesse ser contado. Deus, ele disse para Moisés assim, ó: quando fizerde a contagem dos israelitas para o censo, cada um deles dê ao Senhor o resgate pela sua vida, para que não haja entre eles alguma praga por ocasião do censo. E nós vamos ver que a contagem de Davi trouxe alguns malefícios ao povo. Verdadeiramente uma praga, né? Com a permissão de Deus se manifestou. A Bíblia diz que aquela praga matou 70 mil homens. Por quê? Porque Davi contou um povo que não era dele, sem a permissão de Deus, sem obedecer os critérios de Deus. O que eu quero que você entenda com isso? A igreja não é minha, a igreja não é da pastora Mara, a igreja é de Deus. Amém ou não amém? E se Deus colocou um tema como esse no coração dele, é porque existe entre nós pessoas que não estão obedecendo os critérios de Deus. Porque se você obedecer o critério de Deus, não vai haver destruição na sua vida. Vai ter prova para te fazer crescer, vai ter algumas dificuldades, mas destruição não, irmão, porque a destruição, ela faz parte do ministério de Satanás. Todo dia roubo, a morte e destruição. E ele veio para roubar, para matar e para destruir. Amém ou não amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias nós vemos isso. E o que acontece? O povo tinha que dar resgate pela sua vida, ou seja, fazer uma expiação. A expiação no sentido de quê? De cobrir. Eles, quando fossem ser contados, eles teriam que ter uma cobertura de Deus para que aquilo viesse a acontecer. Era como se eles oferecessem um cordeiro para cobrir o seu pecado, porque o tipo de governo daquela época era diferente do tipo de governo que existe hoje. Ou seja, naquele período o governo era teocrático. Teocracia é a junção de duas palavras. Teos quer dizer Deus e cracia quer dizer governo, ou seja, Deus governava diretamente o povo. Davi era somente um representante, como eu, como pastor, sou representante de Deus, pastor Amaro é um representante de Deus, mas o líder supremo, ele mora lá no céu. Para que o meu ministério vá bem, eu tenho que obedecer ele.
canal para transmitir aquilo que Ele quer para a igreja. Porque se Ele não estiver na minha vida, eu vou poder fazer até um discurso, mas os irmãos não vão sentir nada aí, porque não tem unção, não tem direção, não tem um comando. Isso estava acontecendo na vida de Davi naquela época. Amém? Ou seja, Deus estava na frente daquele povo. Era necessário obedecer o critério de um povo oferecer o resgate pela sua vida, para que houvesse cobertura de Deus. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando você descansa na sombra do Onipotente, ela vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aquele povo pertencia ao Senhor. E eu quero perguntar nesta noite: existe um povo de Deus aqui nesta igreja? Louvado seja Deus. Você vê que já Davi mandou Joabe contar ao povo, e Joabe entendeu que aquela atitude de Davi não estava correta, estava errada. Ele questionou, mas a palavra do rei, diz a Bíblia que a palavra do rei, ela prevaleceu. Ela prevaleceu. E Deus, ele mandou Gade dizer para Davi que Davi deveria escolher entre 3 opções, né? Ou fugir diante dos seus inimigos, ou 3 dias de praga, ou 3 anos de fome. Davi escolheu cair na mão de Deus, irmãos, porque na mão de Deus há misericórdia. Você vê que o versículo que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu da destruição que aquele anjo estava fazendo, sabe? Aí o que acontece? O anjo do Senhor, ou o anjo de Jeová, ele não é Deus, mas é um anjo, irmãos, que tem um representante perfeito de Deus. Ele aparece repetidas vezes no Antigo Testamento. Quando ele aparece, é para intervir sobre assuntos humanos. Amém ou não amém? E assuntos humanos, irmãos, é o que mais tem mexido com a gente nesses dias atuais. Eu não tenho. Todos nós que estamos aqui nesta noite temos um problema, um assunto para apresentar ao Senhor. Temos um problema a ser resolvido, que às vezes nós não sabemos como resolver, e na verdade às vezes problemas que já deveriam estar resolvidos e às vezes não estão solucionados, não por causa de Deus, mas por causa de nós mesmos. E a grande verdade é que Deus também não veio, não entregou o seu filho para solucionar o meu problema e o seu problema. Aleluia! Deus entregou o seu filho para solucionar a tua vida. Porque uma vida mal resolvida, ela traz muitos problemas onde quer que ela vá. Então, se Deus resolver a tua vida, eu tenho certeza que você vai ser uma bênção. Porque a pessoa bem resolvida, ela descansa no Senhor. Uma pessoa bem resolvida, ela busca no Senhor tranquilidade. Uma pessoa bem resolvida, ela é obediente. Uma pessoa bem resolvida, ela serve a Deus, ou seja, para resumir, Deus se torna primazia na vida dela, irmão. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O que acontece? Eu quero que você entenda algo, porque nós estamos diante de uma campanha que diz que Deus vai dar um basta nessa destruição, amém? Amém. Tudo que é bom da parte de Deus nós queremos, amém ou não amém? Amém. Tiago 1,17, irmão está aí. Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus quer sempre nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos dar dádiva. Isso é tudo que nós queremos. Como Davi na sua falha falhou, porque deixou ser incitado pelo adversário, nós às vezes falhamos pelo mesmo problema, sabe? E você vê que passou-se os anos, mudou o cenário, e o adversário é o mesmo, que vem atuando desde lá do Éden. Atuou no Éden, atuou na vida no período de Davi nesse texto, atua nos dias atuais, amém? Atua nos dias atuais. Mas eu preciso te dizer que o nosso adversário, o diabo, Satanás, seja lá o que for, ele é como um cão preso às correntes. Aleluia. Ou seja, alguém aqui possa dizer que tenha um cão feroz em casa. E de repente você recebe uma visita, aquele cão ele sai voado para morder a tua visita. Mas quando acaba a corrente, o que acontece? Às vezes ele dá aquela cambalhota para trás e cai. Mesma coisa, irmão, é o adversário. Aleluia. Ele só vai até onde Deus permite. Quando ele vai além, é porque você abriu a
ele é como um tiro de fuzil. Na frente é um buraquinho, mas lá atrás é um roubo muito grande, Rodrigo. Se você der legalidade, ele faz um estrago na tua vida. Porque destruição não é coisa que vem acontecer na vida de crente. Destruição não, provação, dificuldade, adversidade, mas destruição, eu não sirvo destruidor, eu sirvo o tutor da bênção. Eu não sirvo destruidor. Não pode haver destruição na minha vida, a não ser que por alguma causa Deus venha permitir, como aconteceu na vida de Jó, amém? É uma exceção. É uma exceção. Amém ou não amém, igreja? É uma exceção, mas não é uma constância. Você vê que existem pessoas que vivem uma vida de destruição constantemente. Entra anos, passam anos, Rodrigo, os problemas são o mesmo. Congreguei e me converti em 1994 numa Assembleia de Deus, lá em São João de Meriti, no campo de Madureira. Estava sempre lá, congreguei lá alguns anos, depois casei, me mudei para cá, para Goiúna. Congregamos no Ministério de Madureira há muitos anos, inclusive até aqui na igreja vizinha eu congreguei. Irmãos, passou aproximadamente 20 anos. Eu voltei lá convocado para pregar. Uma irmã que há 20 anos atrás tinha me apresentado um problema. Quando eu voltei lá, ela me apresentou o mesmo problema. Eu falei, irmã, misericórdia. Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Não, pastor, porque tá... Irmão, olha só, às vezes nós temos que usar os olhos da alma. Temos que olhar para dentro de nós. O problema nunca está em Deus, sempre está em nós. Sempre está em nós. Deus não depende de mim, de você, é nós que somos dependentes dele. Irmão, Deus fez tudo certinho, inclusive eu e você, sabe? Deus nos fez certinho, deu um ministério para cada um chamado para cada um. Não precisa ninguém imitar ninguém, porque a túnica que ele te deu é igual a túnica de José, só serve em você. Do teu jeitinho Deus vai te usar, com a sabedoria, com a inteligência que tu tem, ele vai te usar. Se você só conhece Gênesis capítulo 1, versículo 1, que se você não sabe, dá para dar um estudo, é ali que ele vai te usar. Amém? Mas o que acontece? Tem critérios que eu estou evitando de entrar nesses critérios, mas eu vou ter que entrar. Davi é o representante de Deus, irmãos. Amém? O que eu quero que você entenda com isso? Que a falha, a fraqueza espiritual, o isolamento, muitas das vezes, como Elias, que entrou na caverna e ficou lá, depois de um evento maravilhoso diante dos 400 profetas de Baal. Isso aí, irmão, não é coisa que acontece só na vida dos mais fracos na fé. Às vezes você pode estar no auge do teu ministério, como Davi tinha alcançado o cargo mais desejado, que era ser rei. Era o cargo mais estimado daquela época, mas ele foi citado por Satanás. O que eu quero que você entenda com isso? Você pode estar no auge do teu ministério, pulando, rodando, profetizando, entregando visão, revelação, pregando palavras maravilhosas, mas nós podemos fazer como uma vela, acender, derreter, e depois de 3 estalos, apagar e sucumbir. Quem concorda, diga glória a Deus. Então o que acontece? Irmãos, Deus ele quebra até protocolos, mas princípios não. Se você quer que haja um baixo na tua vida da destruição, existem critérios que você tem que obedecer. O primeiro é a obediência. Quantos aqui são obedientes? Digam glória a Deus. Primeiro é a obediência. Você precisa ser obediente. Reconhecer que Deus tem que ser prioridade na tua vida. Reconhecer que o estereótipo para Deus não quer dizer nada. Você pode ter uma boa conta bancária, andar bem vestido, você pode ser um vaso de profundidade, mas isso para Deus não quer dizer nada, porque a Bíblia diz que alguns se aproximaram de Jesus e falaram: em teu nome nós expulsamos o demônio, curamos os enfermos. E Deus falou, Jesus falou para eles: eu não te conheço. Eu não te conheço. Se você quer ser eterno, você precisa obedecer os critérios que a palavra te ensina. É como você, se você não obedece, é como você comprar um carro e usar sem ler o manual. E a Bíblia é a regra de fé e conduta do crente. Se você não lê, você se torna uma presa fácil.
você fica vulnerável. Quando o adversário te cita, você vai e erra, você vai e peca. Foi o que aconteceu com Davi. Davi errou. Davi contemplou entre o céu e a terra um anjo destruidor com a espada desembainhada. Ou seja, aquela espada, ela representa a justiça de Deus. E pelo fator daquele governo, daquela época sendo teocrático, Deus ele não tolera pecado. Hoje você tem um privilégio, porque entre nós e Deus tem um advogado, que quando nós pecamos, ele advoga nossas causas. Mas aí eu te pergunto, até quando? Existe um tempo determinado para ele voltar. E quando ele voltar, ele não vai voltar como ele subiu. Ele já vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na condição de juiz para julgar a terra. E o livro que vai te condenar ou te absolver, esse aqui é a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, mas agora o governo não é teocrático. Ainda é teocrático, mas com algumas restrições. Jesus é mediador entre Deus e os homens. Mas a Bíblia diz que a graça é enganosa. Enganosa por quê? Está todo mundo no oba-oba. Parece até o tempo, Rodrigo, de Noé. Uns casam, outros se dão em casamentos, né? Como a irmã estava falando no princípio quando eu cheguei. Desde quando era pequeno diz que Jesus vai voltar. Mas Jesus ainda não voltou. Dá glória a Deus, porque Ele está mostrando longanimidade para contigo. Longanimidade é firmeza de ânimo, que você vai se converter, que a tua família vai se converter, porque o propósito de Deus é que nenhuma alma seja condenada, é que todos sejam salvos. Que ninguém venha se perder. O amor dele é referência da sua obra. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Muito versículo mais conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz, irmãos, que o mundo, ele jaz no maligno. Lá acontece destruição, mas ele jaz no maligno. Jaz vem da palavra jazer, que tem a ver com jazido. No caso, jaz é a palavra, jazer é o verbo. E jazido é o derivado desta palavra. E o jazido é o lugar que se coloca o quê? Os mortos. Amém? Então, quando a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, quer dizer que o mundo com ele já está morto. Porque o caso dele não tem reversão. Então, quando você se entrega para ele, você está morrendo junto com ele. Por quê? Porque ele não tem reversão para o caso dele, mas para a sua condenação, ele não quer ir sozinho. Ele quer levar quantos ele puder. E ele é sábio, é sagaz. A Bíblia diz que ele enganou a terça parte dos anjos. Se eu e você não vigiar, facilmente também ele vai nos enganar. Amém, meus irmãos? Ele vai nos enganar. Mas a Epístola de João, capítulo 5, versículo 19, vai dizer que nós somos de Deus. Nesse versículo diz que nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Eu entendo com esse versículo que eu preciso me qualificar. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Em cima do mundo eu não posso ficar porque é do diabo, Rodrigo. Do outro lado eu também não posso ficar porque também é do diabo. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Amém? Por que eu estou te falando isso, irmãos? Eu costumo falar muito sobre a parábola das 10 virgens, na questão de que as 10 tinham lâmpada, as 10 tinham azeite, mas só 5 tinham reserva. Amém? O culto está uma bênção, amém ou não amém? Foi cantado os corinhos, vou falar do corinho de novo, os corinhos foram abençoados, a irmã ali mandou muito bem, os instrumentistas, Deus já entregou profecia para algumas pessoas já foram libertas, está tudo, Márcio, indo direitinho, certinho. Mas eu preciso te dizer que o maior desafio nosso é quando nós saímos daqui, irmãos. Aleluia. Na parábola das 10 virgens, o maior desafio foi quando houve a exclamação: eis o noivo. Aí, Rodrigo, 5 lembraram que não tinham reserva. Ou seja, você entrou aqui e se encheu, mas tem que ter reserva para viver lá fora. Sabe? Ou seja, para você ter reserva para viver lá fora, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Eu vou direto, irmãos, eu não queria falar, mas eu tenho que falar, não posso cortar a volta. Eu vou ser direto. O que acontece, irmãos? O ambiente está bom, está propício.
A espiritualidade está ótima. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, trabalhando poderosamente. Só não vê quem não quer. Mas, irmãos, você precisa ser crente. Sabe? Vir à igreja não vai te salvar. Ser amigo do Evangelho não vai te salvar. Ser simpatizante não vai te salvar. Fazer tua campanha um amuleto não vai te salvar. Não adianta você querer sua bênção e não querer abençoador. Não adianta querer sua bênção, porque a parte boa da palavra, a parte boa de Deus, todo mundo quer, até os fariseus queriam. Mas o que acontece? Tem que haver uma renúncia na tua vida. Chega um momento na vida do homem que ele tem que se decidir. A Bíblia diz que quando nós éramos meninos, fazíamos coisa de menino, pastor amado. Mas nenhum menino tem mais aqui, irmão. Todos são adultos. E o pior é que quando a palavra é ministrada ou é te ensinada, você já deixa de ser inocente. Porque Deus está falando com você. Amém? Deus está falando com você. Então existe um tempo, um momento que você tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão. O culto está bom, os louvores estão bons, o corinho está bom, a espiritualidade está boa, o tema da campanha é bom, mas para a destruição bastar por completo, você tem que dizer não para o adversário da sua alma e sim para Deus. Porque enquanto você não dizer não, a tua vida vai ser igual a onda do mar, ela vai e volta, melhora, piora, melhora, piora. Aí quando melhora você vira as costas para Deus. Quando piora você vem para a igreja buscar o Senhor. É duro falar, mas é a realidade, irmão. É assim que acontece. Amém? Às vezes nós temos que tomar uma decisão. E qual é essa decisão? Aceitar Jesus como Salvador da tua vida. Sabe? Dar uma volta na sua vida, mudar o curso, andar na contramão do mundo e na direção do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer. Tudo que está acontecendo aqui é bom, mas o objetivo é almas no altar, irmão. O objetivo é almas no altar. Porque se isso não acontecer na tua vida, sempre vai haver destruição. Sempre vai haver, porque você está vulnerável. Você está igual Davi, que não fez a expiação para fazer a contagem do censo. Ou seja, você está sem cobertura. E sem cobertura, irmão, não dá. Você precisa estar guardado pelo Senhor. Amém, irmãos? Ou seja, eu aprendi, irmãos, que a salvação é para todos, tá? A misericórdia Deus ele dá para quem Ele quer, mas a honra, Deus só honra quem honra Ele. Quer ser honrado por Deus? Honra Ele. Como é que eu faço, pastor? Aceita Ele como o suficiente Salvador da tua vida, sabe? Só vir aqui não é o suficiente, só participar da campanha não é o suficiente. Hoje eu vi do trabalho, peguei um homem com uma menina que era homossexual, né? E ela falando da mulher dela, e que ia na igreja, e que está fazendo campanha firme na Universal, agora está fazendo Deus é Amor, e eu prestando atenção naquelas coisas. As intenções dela é até boa, mas o que acontece? O estilo de vida a Bíblia abomina, Deus abomina. Nós não queremos ser preconceituosos, mas é a Bíblia, irmão. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a opinião, o estilo de vida dela. E tem que ser verdadeiro em dizer, sem ferir, sem machucar, sem magoar. Amém? Porque ela começou com esse assunto depois que eu falei para ela que eu era pastor. Sabe? E meu pastorado não foi fácil, irmão. Não foi fácil. Me pergunta se eu queria ser pastor. Eu queria ser vagabundo, eu queria ser bandido. Essa foi a vida que eu escolhi para mim. Foi a vida que eu escolhi para mim. Mas Deus queria que eu fosse pastor. E aí, como é que fica? Como é que fica? Foi necessário eu chegar no fundo do poço por causa da minha teimosia. Mendigar por 5 anos, passar 2 vezes no sistema, passar diversos apertos para me tomar vergonha na cara e entender que contra ele não tem como lutar. Tem um ditado que diz, se não pode com ele, junte-se a ele. Irmãos, às vezes nós pensamos que somos alguém, mas eu preciso te dizer que às vezes Deus faz você ser ninguém, para você entender que para você ser alguém é só com Ele, porque você com Deus é a maioria. Moisés, quando estava no Egito, pensava que era alguém.
Deus teve que criar uma situação para ele andar errante no deserto e ter um encontro com Deus na sarça ardente, para que a partir daquele momento ele passasse a ser alguém para o reino. E Deus levantou ele como libertador do povo de Israel que estava escravizado no Egito. Irmãos, o que Deus tem para você é infinitamente melhor do que a vida que você está vivendo. Mas para que isso venha se manifestar na sua vida, você tem que dar um passo para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo é ilusório, sabe? As riquezas que o mundo oferece, tudo que o mundo oferece para você é ilusório. Imagina se Cristo caísse na tentação do diabo, quando ele levou Jesus Cristo no parte mais alto do monte e falou: tudo te darei se prostrando te me adorares. Eu te pergunto, onde estarei eu e você agora? Porque do nosso bem-estar, da nossa salvação, dependia a atitude de Cristo Jesus. Mas ele mesmo sabendo que a sua missão era árdua, que a sua morte era morte de cruz, que ele tinha que levar sobre ele o meu pecado, o teu pecado, as minhas enfermidades, as suas enfermidades, ele rejeitou a proposta do inimigo. Temos que aprender a dizer não para a proposta do inimigo, fechar a porta para ele, para que Deus venha dar o basta na nossa vida. Davi, quando cometeu esse erro, a Bíblia vai dizer que depois que Deus lançou para ele essas três propostas, foi necessário ele levantar um altar. Para quê? Para que o anjo pudesse colocar a espada na bainha. Deus desse ordem e o anjo colocasse a espada na bainha, porque enquanto ele não reconheceu o seu erro e não levantou o altar e ela ofereceu o holocausto ao Senhor, o anjo ainda estava com a espada em punho. Tantas vezes o anjo está com a espada em punho pela tua vida, porque você ainda não entendeu que a misericórdia do Senhor está sendo contigo. E se está sendo contigo, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Quantas vidas você já viu descer a sepultura por menos coisas do que você já fez, e Deus está te guardando até agora. Deixa eu contar algo aqui. Quando eu entrei para o clima, eu queria morrer. Eu falei: Deus, eu quero morrer. Eu não concordava com o divórcio do meu pai e da minha mãe, mas eu era filho de 2 líderes espiritual. Minha mãe era mãe de santo e meu pai era pastor. Como é que ia dar certo? Se divorciaram, fui morar com meu pai. Com 9 anos eu ia para o Evangelho Quadrangular, cantava nos Cordeirinhos de Cristo. Aí o juiz mandou morar com a minha mãe. Aí me tornei o primeiro ogã do barracão da minha mãe. Tocava banda, jeje, na Angola, cantava em Urubá. Só não fui pai de santo porque não tinha idade, sabia fazer tudo que minha mãe fazia, sabe? Mas a tristeza estava no meu coração, por causa de que eles não viviam juntos. E eu queria a morte, irmão. Aí o que acontece? Comecei a conhecer as drogas, gostei tanto da cocaína que fui para o tráfico para ficar perto dela. Quando andei por mim, eu estava no complexo do Alemão, fuzil atravessado, sabe? E toda vez que tinha uma troca, eu queria dar, porque eu queria morrer. E todas as vezes que eu queria morrer, Deus ele me livrava. E muitos desceram a sepultura, muitos que fez menos do que eu, gente morreu do meu lado, mas Deus não permitiu eu descer a sepultura, porque Ele tinha uma obra na minha vida, sabe? Às vezes você já passou por diversos apertos, no vale da sombra da morte, até hoje não entendeu porque o pior contigo não aconteceu. E Deus proporcionou essa noite para que você pudesse estar aqui, ouvindo a palavra, um testemunho, para que você possa entender que Ele quer te salvar. Sabe, desde quando eu entrei aqui nesta noite, eu entendi que hoje é noite de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes Deus ele muda o curso da história. Uma palavra que poderia dizer somente para Deus te libertar da destruição da tua vida, Deus quer fazer mais na tua vida. É como Ele fez na vida de Naamã. Naamã queria ficar curado da lepra, mas Deus queria curar a alma de Naamã. Os problemas interiores de Naamã eram maiores do que os problemas externos que ele tinha, que era aquela enfermidade. Às vezes você quer de Deus nesta noite a bênção, o basta da destruição, mas se a tua alma está doente, está sofrendo, está clamando pelo Senhor, é ela que Ele quer atingir nesta noite, é ela que Ele quer tocar nesta noite. Esse é o meu caminho para o final, que já é para nós. Então, irmão, se Deus tem falado contigo, tem te tocado por intermédio desta palavra, irmãos, o basta da destruição
salvo é muito melhor. Amém? Por mais que Deus abençoe a todos, eu agradeço.